Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 18. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 18. Então vamos ler a partir do versículo 14. Glória a Deus. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 14. Vamos ler. Glória a Deus. Até o versículo 18, que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias ou nações na terra. Glórias a Deus. Podem se sentar, irmãos. Gostaria de destacar o versículo 17, a qual o Senhor, aleluia, disse o Senhor: ocultarei eu Abraão o que faço? Louvado seja Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós lemos essa palavra para uma breve meditação. Louvado seja Deus. Sobre a vida de Abraão. Abraão, irmãos, diz a palavra do Senhor que ele foi chamado por Deus, ainda habitando na cidade de Ur dos Caldeus. Aleluia. E ouvindo a voz de Deus, obedeceu. E a voz de Deus disse para ele, Deus se revelou a Abraão, que ele saísse da sua terra e da sua parentela, aleluia, e seguisse pelo caminho que o Senhor lhe havia de mostrar. E Abraão, irmãos, obedeceu ao Senhor pela fé. Por isso, Abraão é chamado de o pai da fé. Não que anteriormente não houve ninguém que tivesse fé, não é isto, mas no sentido, irmãos, de que foi o primeiro homem, aleluia, a ter uma caminhada pautada na fé. Porque sabemos que anteriormente, antes do dilúvio, houve alguns que andaram com fé, andaram na fé. Nós encontramos o caso de Abel, que pela fé, está lá escrito em Hebreus no capítulo 11, ofereceu o maior sacrifício. Glórias a Deus, porque pela fé nós entendemos assim que, aleluia, Abel teve o entendimento daquilo que Deus exigia para o sacrifício. Glórias a Deus. Sabemos que Adão viu lá no Jardim do Éden o que Deus fez para ali cobrir a sua nudez, no caso o pecado que estava sobre a sua vida, e Adão com certeza passou para seus filhos. Abel colocou em prática aquilo que ouviu do seu pai e, numa demonstração de fé, obedeceu e fez conforme agradar a Deus. E por isso Deus atentou para o sacrifício de Abel. Glórias a Deus, mas não atentou para o de Caim, porque não estava, dentre outras coisas, aleluia, pautado na vontade de Deus. Nós encontramos depois também, meus queridos, um homem que andou com Deus, Enoque. Então a palavra do Senhor nos diz que Enoque andou com Deus e por isso foi transladado, quer dizer, foi arrebatado aos céus. Isso aconteceu antes do dilúvio. E depois que o Senhor levou, aleluia, em arrebatamento
aleluia, a Enoque, a palavra só nos diz que o pecado, irmãos, cresceu de tal maneira na face da terra, que Deus, aleluia, propôs derramar o dilúvio sobre toda aquela geração. E Deus decidiu ali que iria destruir toda a terra, tudo aquilo que havia criado, para ali, meus queridos irmãos, haver um término no pecado que crescia de tal maneira. Mas a palavra só nos diz que Noé achou graça diante de Deus. Por quê? Porque Noé era um homem justo, era um homem que procurava ainda andar por fé, aleluia, que guardava sua fé em Deus, não só ele, como a sua mulher e seus 3 filhos e suas 3 noras. E ali, meus queridos, Deus deu a oportunidade, aleluia, para a humanidade através de Noé, e mandou que Noé fizesse a arca, e ali naquela arca, meus queridos, aleluia, Deus trouxe os animais. Os irmãos já sabem, a grande maioria dos que estão aqui conhece o fato que aconteceu, e eles entraram na arca, e veio um grande dilúvio sobre toda a terra, um dilúvio tal que cobriu todos os montes, e a terra voltou a ser, como lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, era toda coberta de água. Então a terra voltou a ser o que era antes, somente água. Mas diz a palavra do Senhor que as águas do dilúvio foi baixando, e Noé, aleluia, quando saiu da arca, os animais todos saíram da arca, a palavra só nos diz que Noé fez um sacrifício a Deus, apresentou um sacrifício ao Senhor, glórias a Deus. E é o último registro, meus queridos, de alguém andando, aleluia, por fé, Noé. O tempo passou. A geração que veio seguinte, que veio através de Sem, Cã e Jafé, meus queridos, não guardaram aquilo que ouviram. No caso de Sem, Cã e Jafé, as suas gerações foram passando o conhecimento do dilúvio, daquilo que aconteceu, mas não guardaram. E diz a palavra do Senhor que se levantou um homem chamado Nimrod, e esse homem era um grande caçador, e o povo classificava ele como um grande caçador diante de Deus. Então colocaram até uma certa, uma questão até de uma divindade em cima daquele homem, porque talvez muito forte, um grande caçador, foi ganhando uma grande consideração no meio do povo, e esse homem, irmão, se rebelando contra Deus, fez com que todo o povo se rebelasse também. E eles disseram: vamos fazer para nós uma torre que chegue até o céu. E o povo se juntou com Nimrod, fizeram aquela torre com a intenção de chegar até o céu. E a proposta daquele homem, de Nimrod, é que eles construiriam uma cidade única, a qual todos ali habitariam juntos, e naquela cidade haveria uma torre que ia chegar até o céu, e eles iriam fazer para eles um novo nome. Então, meus queridos irmãos, era uma rebelião contra Deus, queriam, aleluia, levantar um outro Deus, queriam fazer, aleluia, uma cidade só para eles, e então uma torre que chegasse até o céu. Então, quer dizer, eles queriam criar algo que substituísse a Deus. Então, em vez do céu, uma cidade aqui na terra. Em vez de uma comunhão com Deus, uma ligação com Deus, uma torre que levasse eles para o céu. Como que achando que bastasse fazer uma torre, chegasse ali na primeira nuvem que tivesse ali por cima, e já chegasse lá e quem sabe surpreendesse a Deus, Alguém abriu uma portinha e disse: Deus, estamos aqui. Não, isso não ia jamais acontecer. Mas na cabeça daquele povo era assim, porque acreditaram na mentira. Mas ali diz a palavra do Senhor que Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. O Senhor confundiu ali as línguas, e eles se espalharam por toda a terra, e por isso, aleluia, existe hoje as nações, nações que cada um fala uma língua diferente, por causa do que aconteceu na Torre de Babel, e as nações que se espalharam pela Europa, Ásia e toda aquela África, também, todo o mundo conhecido daquela época. E daí veio as nações. Então, meus queridos, no meio de toda esses acontecimentos, a fé praticamente desapareceu, porque não ficou ninguém. Todos seguiram a Nimrod, todos abraçaram aquela ideologia de rebelião contra Deus. Mas o tempo passou, e lá na cidade chamada Ur, que pertencia aos caldeus, havia um homem, meus queridos, aleluia, que teve fé em Deus, que creu num Deus superior.
Porque até os estudiosos, né, aqueles que estudam a história, a arqueologia, sabem que em Ur dos Caldeus havia muitos deuses, né, vários deuses. Eles adoravam a lua, o sol, adoravam as estrelas, divindades. E Abraão nasceu no meio disto. Mas Abraão, meus queridos, um dia teve, a Bíblia não registra como isso aconteceu, mas ele teve uma experiência com Deus verdadeiro. Aleluia. Porque todo homem, meus queridos irmãos, aleluia, um dia estará diante de Deus. Se for aqui na terra, é muito melhor, porque se o homem está diante de Deus aqui nessa terra, é porque ele aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, tem o seu nome escrito no livro da vida e tem acesso direto a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor, glórias a Deus. E Abraão, irmão, teve uma experiência, pegou uma intimidade com Deus verdadeiro. E Deus disse para Abraão: Abraão, agora sai da tua terra e do meio da tua parentela e segue pelo caminho que eu te mostrarei. E por isso, irmãos, ele é chamado o pai da fé. Sabemos que Abraão era um homem rico, e com certeza quando saiu da sua cidade, não levou toda a riqueza, ficou para trás casa, e com certeza uma parte daquilo que ele não pôde levar. Glórias a Deus. Mas mesmo assim deixou, porque sabemos que aquele que conhece a Deus valoriza mais a Deus do que as coisas desse mundo. Amém, irmão? Glória a Deus. E saiu, aleluia, do meio da sua parentela. E a sua parentela não se resumia, com certeza, somente o seu sobrinho Ló e seu pai, né? Lógico que tinha muito mais. Se tinha sobrinho, é porque tinha alguém, né? E um irmão ou irmã que gerou a Ló. Então, a família devia ser grande. Mas como a família não creu em Deus, Deus separou a Abraão. E por isso é chamado o pai da fé. O primeiro homem, aleluia, a sair, aleluia, do meio do seu povo, o primeiro homem a abandonar tudo, aleluia, para andar com Deus, o primeiro homem, meus queridos, aleluia, a valorizar mais a Deus do que as coisas desse mundo, e outra coisa, a seguir por um caminho que ele não sabia qual é, e que então Deus diz para ele: um caminho que eu te mostrarei. Louvado seja Deus, porque isso é fé, irmão. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Abraão não via um caminho diante dele, ele só via areia, aleluia, mas Deus guiava Abraão: é por aqui, porque uma coisa é certa, irmão, aleluia, quando a nossa vida está na direção de Deus, com certeza nós chegamos lá no final vitoriosos, aleluia. Abraão passou pelo deserto, passou por oásis, momentos difíceis, mas Abraão foi um vencedor. Abraão, aleluia, Deus recompensou Abraão, tanto na sua vida material, que a Bíblia diz que Deus enriqueceu Abraão. Abraão também teve experiências maravilhosas com Deus. Abraão, meus queridos irmãos, viu o futuro. Abraão viu, meus queridos irmãos, aleluia, coisas ligadas ao arrebatamento, ao juízo de Deus, aleluia, à vida eterna. É o que nós vamos falar hoje aqui, sobre as três coisas que Deus mostrou a Abraão e que nós, aleluia, só fomos conhecer séculos e séculos depois. Glória a Deus. A primeira coisa que Deus mostrou a Abraão, meus queridos, aleluia, que ele é um Deus, aleluia, de juízo. Juízo de Deus, irmãos, não se restringe apenas a castigo, como muitos pensam, aleluia, não, porque Deus é o justo juiz. E Deus falou para Abraão que iria destruir uma cidade, na verdade duas, cidade de Sodoma e de Gomorra. Por que isso, irmão? Porque essa cidade, né, ela havia sido beneficiada algum tempo atrás, quando ela foi invadida, né, por alguns inimigos, alguns exércitos que tomaram todos os despojos daquela cidade. E Abraão, juntamente com seus 318 valentes, foram lá e derrotaram aqueles inimigos, tomaram tudo de volta. E o rei de Sodoma
foi ali, fez um pacto com Abraão, agradeceu, aquela coisa toda, e ficou sabendo que o Deus de Abraão é que ajudou Abraão, porque com apenas 318 homens, ele conseguiu derrotar o exército inimigo. Aleluia. Mas aquele povo, irmão, de Sodoma e Gomorra, eles esqueceram disso e com o tempo começaram a se tornar uns grandes pecadores diante do Senhor. E era um pecado terrível. Hoje em dia todo mundo já ouviu falar de Sodoma e Gomorra. Tem muitos que dizem que o Rio de Janeiro parece Sodoma e Gomorra. Outros dizem, não, a cidade tal, Nova York, parece Sodoma e Gomorra. Está chegando lá, está chegando lá. Mas nos encontramos na palavra do Senhor que Deus desagradou, aleluia, daquela cidade de tal maneira, aleluia, que mandou 2 anjos para ir até aquele lugar, confirmar aquela situação e Deus emitir um juízo. Glória a Deus. E Deus diz aqui na sua palavra, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 17, disse Deus a Abraão, ocultarei eu a Abraão o que faço? E Deus começou a revelar a Abraão, irmãos, o que ele iria fazer com aquelas 2 cidades. E Abraão, irmão, teve um diálogo com Deus muito maravilhoso. Por quê? Porque Abraão, irmãos, ele tinha um entendimento espiritual. Nós vamos ver aqui isso mais à frente. Aquele homem, irmãos, ele tinha um entendimento, apesar de não ter nenhuma escritura, nada para que ele pudesse ser esclarecido, né? Como nós temos hoje, nós temos a Bíblia Sagrada, e aqui nós temos o esclarecimento da verdade. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Aleluia. Então Jesus é a verdade. Aleluia. Não adianta ninguém, aleluia, querer se apoiar no seu entendimento, ou querer criar para si as suas verdades, porque a verdade é uma só. Aleluia. E Jesus disse, eu sou a verdade, glórias a Deus, aleluia. Então, meus queridos, a palavra diz que Abraão teve aquele entendimento daquilo que iria acontecer, mas Abraão teve entendimento de uma coisa, que o nosso Deus é um Deus justo. E Abraão começou a dizer para o Senhor, Senhor, se nessa cidade houvesse 50 justos, tu destruiria essa cidade? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então nós vemos aqui Abraão, irmãos, nesse diálogo com o Senhor, aleluia. Primeiramente ele entendeu que o nosso Deus, aleluia, não é apenas o Deus do juízo no sentido de castigo, mas também, meus queridos irmãos, de justiça. Aleluia. Ele disse, não fará justiça o juiz de toda a terra? E Deus disse para Abraão, se houver 50 justos, não destruirei. E Abraão foi diminuindo a quantidade, disse, se houver 10 justos, o Senhor disse, se houver 10 justos, não destruirei. Aleluia. Então nós entendemos, meus queridos irmãos, claramente que Abraão entendeu que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Aleluia. Séculos depois, nós viemos a entender, meus queridos irmãos, a justiça de Deus. Aleluia. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Aleluia. Derramou o seu sangue na cruz do Calvário para libertar o homem do pecado. Deus está dando uma oportunidade, aleluia, para a humanidade, quando enviou o seu Filho ao mundo, a qual o Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz, derramou o seu sangue, sofreu em nosso lugar, para, aleluia, ter a condição de perdoar os nossos pecados. Por isso João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, glórias a Deus. Assim como Deus deu a oportunidade à cidade de Sodoma e Gomorra, enviando Abraão, aleluia, e mostrando para o rei de Sodoma e também de Gomorra, que o Deus de Abraão era o Deus verdadeiro, com aquele grupinho de 318, destruiu, aleluia, aquele exército que havia invadido Sodoma e Gomorra, a qual os exércitos ali de Sodoma, Gomorra, se juntou com mais 2 ou 3 cidades, não conseguiram resistir, mas Abraão com os 318, aleluia, venceu, e eles tiveram a oportunidade de saber que o Deus de Abraão é um Deus poderoso. Foi o que aconteceu, aleluia, com Nabucodonosor. Nabucodonosor não conhecia a Deus, mas o dia, meus queridos irmãos, aleluia, em que ele viu aqueles 3 jovens caindo na fornalha e não sofrendo dano algum, e olha que eles tinham avisado, ó rei, fica tu sabendo que o nosso Deus há de nos livrar da tua mão e da fornalha, aleluia. Mas Deus não livrou da mão de Nabucodonosor, não, mas livrou ele não da fornalha, mas na fornalha. E quando eles saíram da fornalha,
que é que Nabucodonosor disse? Aleluia. Quem é aquele quarto homem que nós lançamos 3? Alguém disse, foram 3, mas como é que agora eu vejo 4? E o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Aleluia. O que é isso? E quando mandou os 3 saírem lá de dentro, a qual não tinha dano nenhum de queimadura, aquele rei olhou, cheirou, não viu cheiro de queimado, não viu mais aquelas cordas que foram amarradas, a corda queimou, mas eles não, e não teve outra coisa. Mandou trazer papel e tinta, aleluia, e começou a escrever um decreto dizendo: eu, Nabucodonosor, baixe agora um decreto, que se qualquer homem do meu reino falar uma palavra, seja menor que seja, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja morto, aleluia, lançado no monturo, porque não existe Deus que livre como esse. Glórias a Deus. Deus dá chance, Deus dá oportunidade, aleluia. Deu a Sodoma e Gomorra oportunidade, não quiseram saber, aleluia, do Deus de Abraão, continuaram na bagunça, fazendo o que queria, aleluia, até o dia, meus queridos irmãos, que veio a justiça de Deus. E quando chegou o dia do juízo de Deus sobre aquela cidade, Deus foi justo. Havia naquela cidade apenas um justo, que era Ló. Tivesse mais, sairiam mais, mas só tinha um. E os anjos tiraram dali a Ló, e diz a palavra do Senhor, que assim que Ló saiu daquela cidade e ficou em lugar seguro, assim naquele momento, Deus enviou fogo do céu e consumiu aquelas 2 cidades. Abraão, meus queridos irmãos, teve o primeiro esclarecimento de Deus, que um dia, assim como Deus fez com Sodoma e Gomorra, vai fazer também com este mundo. Porque Abraão com certeza sabia, ouviu falar do que aconteceu lá no dilúvio. Abraão viu o que aconteceu com a cidade, aleluia, de Sodoma e Gomorra. E nós entendemos que Abraão, aleluia, quando Deus disse, faria alguma coisa, ocultarei eu a Abraão o que faço? Não, Deus mostrou para Abraão a realidade, irmão, e com isso nós aprendemos uma coisa, aleluia, que em breve Deus também vai prestar conta com este mundo. É verdade, porque Deus já deu a oportunidade à humanidade, enviando o seu Filho ao mundo, aleluia. Hoje foi lido aqui a leitura que fala do nascimento de Jesus, e quando nosso Senhor Jesus Cristo estava para nascer, aleluia, havia algumas profecias, que não estão registradas na Bíblia Sagrada, que falavam de que quando viesse o Messias, o Rei, aleluia, uma estrela apareceria, e havia 3 magos, 3 homens que, além de reis, eles também eram homens cientistas, porque mago naquela época não era bruxo não, mago quer dizer cientista, homem que estudavam, e eles estudaram as profecias também, e chegaram ao conhecimento de que haveria uma estrela que cruzaria lentamente o céu, aleluia, e que essa estrela seria a estrela a qual ia anunciar a chegada do rei, a chegada do Messias. E aqueles homens ali com certeza prepararam as condições para a viagem e vieram lá do Oriente, seguindo, meus queridos, aquela estrela. E os irmãos sabem o que aconteceu quando a estrela chegou, aleluia, a um determinado lugar, apontando aonde estava, aleluia, nosso Senhor Jesus Cristo, ainda no berço ainda, glórias a Deus, ali na manjedoura, no caso ali já estava na casa, mas no colo da sua mãe, e ali adoraram ao Senhor, deram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, aleluia. Então com certeza esses homens conheciam profecias e coisas que relacionadas à pessoa do Messias. Ouro, porque fala da realeza, Jesus como Deus, aleluia. Incenso fala de adoração e mirra fala da unção, aleluia. Então, meus queridos, aquele homem deixaram aqueles 3 presentes e seguiram alegres novamente para o seu país. E ali Jesus, meus queridos, pregou a palavra, aleluia, e culminou com a sua morte, aleluia, para que, através da sua morte na cruz do Calvário, aleluia, nos desse o perdão dos nossos pecados. Ali na cruz, a palavra só nos diz, aleluia, lá no Salmo
Salmo 22, por exemplo, e também no livro de Isaías, descreve que lá na cruz, aleluia, o Senhor ali padeceu em nosso lugar, aleluia, através do seu derramamento de sangue, Ele trouxe, meus queridos, para nós o perdão dos nossos pecados, e o Senhor Jesus Cristo morreu, é verdade, mas ao terceiro dia ressuscitou, e com a sua ressurreição, Ele derrotou a morte, glórias a Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele derrotou o pecado, derrotou a Satanás e derrotou a morte, e todo aquele que segue o Senhor Jesus Cristo tem poder da parte de Deus de vencer o pecado, aleluia, de vencer e resistir a Satanás. E outra coisa, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós venceremos a morte, porque ressuscitaremos e encontraremos com o Senhor nos ares, glórias a Deus, aleluia. Então Abraão, aleluia, teve a primeira revelação de um Deus justo, aleluia, e o arrebatamento da igreja, meus queridos irmãos, é o início, aleluia, da justiça e do juízo de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, aleluia, que o juízo de Deus nesse mundo começa pela sua própria casa, e é verdade, irmão, quando o Senhor começar a ajustar a conta com este mundo, vai começar primeiro ajustando as contas com a igreja. E como é que é isso, irmão? Como é que é isso? A palavra do Senhor nos diz, meus queridos irmãos, que quando chegar ao final da dispensação da graça, que a trombeta soar, aleluia, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos no momento, como nós aqui que estamos vivos, aleluia, estivermos na presença do Senhor, aleluia, não estivermos como as virgens loucas, não é? Que, aleluia, não tinham reserva de azeite, não estivermos com as nossas vestes espirituais manchadas, aleluia, estivermos com a nossa vida lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, esses com certeza serão transformados e subiremos e encontraremos com o Senhor, aleluia. E esse é o estopim da grande tribulação. Aí começa o juízo de Deus, assim como Deus tirou a Ló de Sodoma, aleluia, e ali desceu o castigo sobre aquelas cidades. Em breve Deus vai tirar a sua igreja deste mundo, louvado seja Deus. Os fiéis vão, aleluia, não abrir e fechar de olhos, como diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse, assim como o relâmpago que vem do Oriente até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aquele que estiver em Cristo, aleluia, vai participar dessa grande, aleluia, esse grande fato que vai acontecer, aleluia, que é o arrebatamento da igreja, porque o mundo está aí, as coisas estão acontecendo, o mundo está desapercebido, o mundo só quer saber das coisas desse mundo, o povo só quer saber das coisas da terra, e é como no tempo de Sodoma e Gomorra, só queriam comer, beber, casar, se dar em casamento, não queria saber de Deus, até que veio fogo do céu e consumiu a todos. Assim também neste mundo, a maioria do povo não quer saber de Deus, não, prefere as coisas do mundo, só quer saber de comer, beber, casar, dar-se casamento, somente as coisas do mundo. Não que esteja nada errado em comer, beber, casar e dar-se casamento, isso é uma alusão, aleluia, a só querer saber das coisas da terra, não querer saber de Deus, e é o que está acontecendo. Os homens, a grande maioria, não quer saber de Deus, e quando quer saber de Deus, ainda faz questão de procurar o Deus errado, então erra duas vezes, porque não quer o Deus verdadeiro, e segundo que quer, quando quer alguma coisa, algum Deus, vai procurar o Deus que ele criou, ou aquilo que ele acha que é, aleluia. Então o quadro é este, mas vai chegar uma hora, irmão, que assim como Deus tirou a Ló de Sodoma, Deus vai tirar a sua igreja desse mundo. Aí, meus queridos irmãos, aleluia, aquela parte da igreja, aleluia, vamos assim dizer, que conheciam a palavra, que ficarem para trás, meus queridos, aí vão lamentar, porque aí já não vai ter mais mamãe para orar, não vai ter mais papai para orar, não vai ter mais, aleluia, o marido, né, aleluia, para apoiar, não vai ter mais, aleluia, vizinhos, crentes que oravam, aleluia, vai bater na porta das igrejas, a igreja tudo vazia, aleluia, não vai adiantar chegar na hora do culto, porque a porta vai estar fechada, aleluia, e como diz aquele hino, onde é que foi? Aquele povo barulhento, aquele povo foi embora para Sião, glórias a Deus, aleluia. Então, irmão, aleluia, a verdade é
esta. Então nós encontramos a primeira coisa que Deus revelou a Abraão, é que ele é um Deus justo, aleluia, ele opera com justiça, aleluia. Meu irmão, se você quer a justiça de Deus na sua vida, se você quer a bênção do Senhor, se você quer comunhão com Deus, não tem outra coisa a não ser buscar, aleluia, as coisas que são de cima, porque as coisas da terra ficam. E quais são as coisas que são de cima, irmão? A primeira coisa que é lá de cima é a palavra de Deus, aleluia. Outra coisa que é lá de cima é essa tão grande salvação. A coisa que é lá de cima é as bênçãos espirituais, aleluia, batismo com o Espírito Santo, aleluia, revelação do céu, aleluia, é comunhão com Deus, aleluia. Nós vemos pessoas, meus queridos irmãos, que gastam horas e horas, aleluia, fazendo alguma prática religiosa para ver se alguma coisa da parte de Deus acontece, mas a igreja do Senhor, quando dobra o seu joelho, aleluia, Deus ouve lá do céu, assim como Elias, aleluia, fez uma rápida oração, enquanto lá os profetas de Baal ficaram até meio-dia clamando e Baal não respondeu, aleluia, bastou uma oração que cerca talvez o estímulo que não chegou a 5 minutos, e Deus desceu fogo do céu, porque Deus é Deus verdadeiro, e o povo clamava dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ocultarei o que faço a Abraão? Nós encontramos outra coisa importante, meus queridos, que Deus revelou a Abraão, louvado seja Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Como? O Senhor Jesus Cristo disse para os escribas e fariseus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E os judeus disseram: mas tu não tem nem 50 anos. Jesus estava com 30 e alguma coisa. Como é que Abraão viu o teu dia? Abraão já morreu há tanto tempo. Está vendo? Esse homem deve ser louco. Tu não tem nem 50 anos, como é que Abraão viu o teu dia? E o Senhor disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles pegaram em pedras para atirar em Jesus, não puderam. E diz a palavra do Senhor, e quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, glórias a Deus, no capítulo 22, aí nós vamos entender o que Jesus estava dizendo. Como é que Abraão foi ver o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele viveu mais de 1000 anos atrás? A revelação. É aquilo que eu disse para os irmãos: Abraão era um homem de fé. Fé está ligada, irmão, à revelação. Porque aquele que tem fé, anda por fé, tem revelação de Deus, revelação da verdade. Jesus disse: enviarei o Espírito Santo, que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado. Então o Espírito Santo não só nos faz lembrar, mas também nos ensina. E foi assim que os antigos, antes de ter a Bíblia, é assim que eles tinham conhecimento. Abraão é um grande exemplo disso. E Abraão, quando foi sacrificar Isaac, seu filho, para nós resumirmos, ele subiu ao monte Moriá. E durante a subida, Isaac fez uma pergunta: pai, temos aqui a lenha, temos aqui o fogo, tem o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Lá em Hebreus capítulo 11, irmão, diz que Abraão cria tanto, aleluia, na promessa de Deus, porque Deus tinha dito que de Isaac faria uma grande nação. E Deus manda sacrificar Isaac. Mas lá em Hebreus capítulo 11 revela, irmãos, que Abraão sabia que ele voltaria do monte com o seu filho. Tanto é verdade que ele disse para o seu servo: fiquem aqui, porque nós voltaremos. Então nós vemos ali que Abraão cria que Deus ia fazer algo. No meio do caminho, outra palavra de fé, quando ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Quer dizer, não é você o cordeiro, não. Glória a Deus, aleluia. Deus proverá para si o cordeiro. E Hebreus 11 diz assim, que Abraão cria tanto, irmão, a ponto de que, mesmo que ele sacrificasse a Isaac, consumasse o ato, Deus iria ressuscitá-lo dos mortos. Porque a fé é isso, irmão, é crer
aleluia, nas promessas de Deus. Então Abraão, ele foi confiando, que mesmo que, e ele ia fazer, tanto é que a Bíblia fala do Senhor, que quando ele ia consumar, o anjo do Senhor bradou do céu, dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que tu temes a Deus, e não me negaste o teu filho, ponto. E diz a palavra do Senhor que Abraão ouviu um barulho atrás dele, glórias a Deus, e quando ele virou-se, ele viu um cordeiro, irmão, preso num galho, pelos chifres. E foi nesse momento que, quando Abraão viu aquele cordeiro preso naquele madeiro, que é uma madeira, claro, ele entendeu, glórias a Deus, que um dia Deus enviaria o seu filho para morrer na cruz em nosso lugar. Por isso que Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Mas, irmão, não está escrito: meu querido irmão, aleluia, pede ao Senhor, aleluia, para te dar discernimento, glórias a Deus. Quando Jesus disse: Abraão viu o meu dia, é porque ele viu mesmo. E se ele viu, foi como? Com os olhos físicos? Não, com os olhos espirituais. Abraão entendeu, e por isso ele se alegrou, aleluia. Não é o meu filho que vai morrer, não, é o Filho de Deus, aleluia. Porque quando Deus disse: tu não me negaste o teu filho, Deus está dizendo: não vou negar o meu, não negarei o meu, aleluia. Entendimento. Por isso Deus disse: fará alguma coisa o Senhor sem antes revelar a Abraão? Revelação, irmão. O que nós estamos vivendo hoje é a revelação de Abraão. Teve naquele dia, o dia do Senhor, aleluia. E o dia do Senhor começou naquela cruz, irmão, culminou naquela cruz. E ali acabou o dia do Senhor? Não, irmão, nós estamos vivendo o dia do Senhor, aleluia, é o dia da salvação, porque a palavra só nos diz o seguinte: hoje é o dia hoje é o dia aceitável, irmão. Enquanto não terminar a dispensação da graça, enquanto a trombeta não soar e encerrar esse período que Deus deu à humanidade de ouvir o Evangelho e aceitar a Jesus Cristo, enquanto não acabar, esse é o dia do Senhor. Irmão, é um dia, não. Pedro diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então esse é o dia aceitável, esse é o dia da salvação, a hora, meus queridos irmãos, o tempo que Deus deu à humanidade de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, glórias a Deus. Abraão viu o meu dia e se alegrou, e quando Abraão viu aquele cordeiro, ele entendeu, aleluia, que um dia, aleluia, Deus enviará o seu filho e vai morrer pela minha descendência, porque logo depois Deus disse: farei da sua descendência, aleluia, como a areia do mar, aleluia. E mostrou para Abraão e disse: olha, bendita será através de ti todas as nações da terra, aleluia. Falou da salvação a todos os homens, irmão, revelação maravilhosa. Abraão entendeu tanto isso, meus queridos, aleluia, das coisas espirituais, que lá em Hebreus capítulo 11, diz assim, olha, é outra revelação que Deus mostrou para Abraão, aleluia, está aqui escrito aqui em Hebreus 11, louvado seja Deus, pela fé, Hebreus 11, 8, abre aí a Bíblia, eu vou dar um minutinho para abrir. Outra revelação que Deus deu a Abraão, nós vemos que primeiro, falou a revelação do juízo de Deus, segundo lugar, a revelação da salvação de Deus, e agora a revelação de quê, irmão? Da vida eterna. Abre aí, Hebreus 11, versículo de número 8 ao 10. Antes de ler, irmão, um esclarecimento. Os irmãos se lembram que Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e segue pelo caminho que eu te mostrarei. Amém, irmão? Quando Abraão se separou de Ló, Deus disse a Abraão: agora que tu separou de Ló, porque para ver o céu, para entrar no céu, tem que se separar de Ló. Amém, irmão? Cuidado com os Ló que estão te seguindo. Cuidado. Ló é um problema. Ló, nesse contexto aí, é o símbolo do pecado, símbolo do mundanismo, símbolo das coisas da terra. É isso aí. Tem que se apartar do Ló. Tem que tirar o Ló fora da sua vida. Então, quando Abraão se apartou de Ló, Deus disse a Abraão: levanta os teus olhos, olha para o norte, agora olha para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra
eu darei à tua descendência. Deus não disse que ia dar para Abraão, para ele não. Não. Deus disse que ia dar para ele? Que ia dar para quem? Olha através dessa palavra o que está lá em Hebreus 11. Abraão já sabia que não era para ele, que era para a descendência. Olha o que está escrito. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança. Presta atenção. E saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou em terra da promessa. Pela fé, habitou nela. Não recebeu ela. Habitou nela. Como em terra alheia, que não era dele ainda, era da descendência. Morando em cabanas, quer dizer, transitório. Isaac e Jacó também. Então, cabana fala de quê? Morada transitória. Herdeiro com eles da mesma promessa, quer dizer, Isaac e Jacó, herdeiro da mesma promessa. Glória a Deus. Porque esperava, olha por quê, irmão. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Aleluia. Glória a Deus. Então, pela fé, versículo 9, habitou em terra da promessa como terra alheia. Quer dizer, não é minha. A minha não é esta. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque esperava. Aleluia. A cidade que tem fundamentos, a qual o artífice e construtor é Deus. Olha o entendimento que Abraão teve. Aleluia. Deus tem algo maior do que uma simples terra. É para minha descendência. E começou a esperar. Irmão, como é que Abraão sabia da existência, aleluia, da Nova Jerusalém? Como é que ele sabia? Irmão, isso é maravilhoso, irmão. É revelação de Deus. A humanidade só foi ter, aleluia, notícia disso séculos e séculos depois, quando o Senhor Jesus Cristo, lá em João, capítulo, aleluia, de número 14, ele começa a dizer para os seus discípulos, aleluia, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. E eu vou para o Pai. E se eu for, aleluia, preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus disse o quê? Que ia para o céu, ia preparar um lugar para a sua igreja. Vou preparar lugar. 90, quase 100 anos depois, mais ou menos, porque João morreu com 96. Então no ano 96 escreveu o livro do Apocalipse, descontando talvez um ano antes, aí eu vou botar uns 97 anos depois. João viu a linda cidade, porque já estava pronto, irmão. Glória a Deus. Jesus disse, vou preparar lugar. E meus queridos, com certeza, aleluia, ao chegar ao céu, o Senhor preparou o lugar. E João viu, irmão, João viu a linda cidade, a qual os seus fundamentos, aleluia, é de jaspe. Tem, aleluia, escrito ali, meus queridos irmãos, aleluia, o nome dos 12 apóstolos, na porta, aleluia, daquela cidade, as 12 portas, tem ali também o nome, aleluia, das 12 tribos de Israel, ou do fundamento com as tribos de Israel, agora não me recordo bem, mas nas portas o nome dos 12 apóstolos, o muro é de jaspe, e João viu aquela linda cidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meu querido irmão, revelação de Deus. E alguém, muitos, aqueles que, aleluia, duvidam da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós, aleluia, é o poder de Deus, aleluia, é a salvação de Deus. E nós já vamos encerrar. E João viu a linda cidade. Então aquela cidade que Abraão sabia pela fé que no futuro ele iria morar nela, louvado seja Deus, foi revelada primeiro para o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, estando aqui ainda nessa terra, aleluia, e depois lá no livro do Apocalipse, revelou aquela linda cidade. E João viu, irmão, aleluia,
a linda cidade. Aquela cidade, meus queridos irmãos, preparada, não feita por mão de homens, mas feita pelo Senhor, pela mão de Deus. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Glórias a Deus. E o lugar já está preparado. João viu. E a igreja está aguardando. Aleluia, a igreja está aguardando esse dia. Aquele que anda por fé, irmão, na fé de Abraão. Aleluia, os judeus diziam: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Vocês querem me matar, porque se Abraão tivesse aqui, ele não ia fazer isso, não. Ele ia crer nas minhas palavras, ele ia me obedecer, ele ia me seguir. Aleluia. Então vocês não são filhos de Abraão, porque aquele que é filho de Abraão, irmão, anda por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E qual é a prova? Prova daquilo que não se vê. Ninguém aqui viu a Nova Jerusalém, tenho certeza disso. Mas quem crê nela? Alguém aqui já viu Jesus? Não. Eu tive um sonho. Mas viu ou não viu? Glória a Deus. Mas nós cremos nele, amém, irmão? Então essa é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Abraão esperou. E prova daquilo que não se vê. Abraão não viu Jesus na cruz, mas ele tinha uma prova, pela fé, de que aquilo um dia iria acontecer. E já aconteceu. E nós estamos, meus queridos irmãos, fazendo parte, aleluia, daquela família, da família de Deus, que anda pela fé. Glórias a Deus. E Abraão ouviu de Deus: e farei, aleluia, tua descendência, louvado seja Deus, e será bendita todas as famílias, quer dizer, todas as povos, né, da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos andar por fé, crer no Senhor, glórias a Deus, crer na sua palavra, aleluia, andar aproveitando essa tão grande salvação, porque o tempo está acabando, aleluia, e o tempo, quando acabar, meus queridos irmãos, nós estaremos eternamente com o Senhor, aleluia, naquela grande cidade. Ali, meus queridos irmãos, vai se cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, e naquele dia se assentarão na mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Lá no céu nós vamos ver não só esses três, mas vamos ver ali, meus queridos irmãos, toda aquela grande multidão, e naquela multidão estarão os profetas, estarão os grandes heróis da fé, estarão, aleluia, aqueles que fizeram parte da igreja e que já morreram há anos atrás, séculos atrás. Louvado seja Deus. Lá estará toda a descendência, glórias a Deus, daqueles que andaram por fé, e que nós possamos fazer parte disso, irmão. Não podemos ficar fora disto. Louvado seja Deus, participantes desta tão grande salvação. Amém, irmão? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmão, Deus não oculta nada a Abraão, e nada está oculto aqui. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. Oremos então, irmão. Vamos agradecer ao Senhor. E se houver alguém, glórias a Deus, que necessita de oração, não vou chamar para a minha frente, mas aonde você está, aleluia, faça aquele pedido a Deus, a qual os discípulos fizeram, alguns homens fizeram a Jesus: Senhor, acrescenta a nossa fé. Glórias a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, na Tua santa presença, Senhor, te pedimos, ó Pai amado, aleluia, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pai amado, que a cada dia, Senhor Deus, possamos ter e venhamos a ter, Senhor, o esclarecimento da Tua palavra. Pois Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos ensina e nos conduz a toda a verdade. E que possamos a cada dia, Senhor, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Aqueles que ainda estão duvidosos, aqueles que estão frios, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão na incredulidade, aleluia, possam nesta noite, aleluia, clamar a Ti e pedir: Senhor, aleluia, acrescenta a minha fé. Senhor, tira a venda para que eu possa ver, Senhor. Aleluia, que todo espírito de incredulidade, de frieza, aleluia, de mornidão espiritual, todo espírito de indiferença, que nesta noite seja repreendido em nome de Jesus Cristo, na vida daqueles que assim estão.
Mas o nosso Deus continua dando oportunidade, continua falando, aleluia. E assim, ó Pai, nós te pedimos a tua bênção, porque sabemos que quanto à vida, há esperança. A esperança em ti, Senhor. Aleluia. Pai amado e santo, e tudo entregamos em tuas mãos, em tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.